Ainda assim, a gente não sabe se vai dar tempo de até quarta-feira conseguir reverter esse quadro, conseguir, no mínimo, um adiamento desse tarifaço. Quem está lá em Washington e tem sempre informações para trazer para a gente é a Mariana Sanches. Mariana, bom dia para você. Quero saber o que você tem de novidade para a gente sobre esse caso, se existe aí alguma possibilidade desse diálogo avançar nas próximas horas. Bom dia para você. Bom dia, Mauro. Bom dia, Josias, Raquel. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, Mauro. Olha, o tarifaço está marcado, como você bem disse, para entrar em vigor depois de amanhã, né? E a grande verdade é que eu não escuto nem daqui nos Estados Unidos, nem do Brasil, uma expectativa de que haja alguma coisa que impeça a entrada em vigor desse tarifaço, a não ser a própria vontade do Donald Trump, de repente, né? Alguma coisa ali que possa acontecer, como já aconteceu antes, né? Repentina na própria Casa Branca. Mas não uma conversa entre os dois líderes, alguma coisa nessa linha, está praticamente descartada, viu, Mauro? É claro que, assim, essa disputa tem lances inéditos, né? Situações sem precedentes. Então, sempre difícil dizer que algo está descartado, mas parece altamente improvável, digamos assim, que a gente veja uma conversa entre os dois líderes nas próximas 48 horas, aí quando seria necessário para ter, eventualmente, um adiamento dessas tarifas. Não é o que parece que vai acontecer. A semana, Mauro, parece ser uma semana de acomodação, pelo menos é a palavra que eu tenho ouvido tanto do lado brasileiro quanto aqui do lado americano e inclusive dos próprios bolsonaristas que fizeram toda essa campanha por punições ao Brasil. Enfim, está todo mundo tentando ler o cenário agora e a gente vai vendo se formando uma certa coreografia fina aí, né? Na sexta-feira, como a gente mostrou aí, o Donald Trump com uma declaração quase simpática ali, dizendo que o Lula poderia falar com ele quando quisesse, é uma novidade, né? Anteriormente, a manifestação dele tinha sido que falaria, mas não agora, né? Agora já está abrindo a possibilidade de falar a qualquer momento. Agora, a diplomacia brasileira vê a possibilidade desse telefonema como algo não imediato. Há que se fazer uma série de trabalhos de bastidor, de antemão, para garantir o que o Lula dizia ali, né? Que tanto o lado brasileiro quanto o lado americano não dirão tudo o que querem na cara um do outro, né? A verdade é essa, porque se o Donald Trump insistir em trazer o assunto do Jair Bolsonaro para essa negociação, fica muito difícil. Primeiro porque o executivo efetivamente não tem condição de interferir no judiciário do Brasil, são poderes independentes. Segundo que essa é uma discussão muito indigesta, né, para a soberania brasileira e para o próprio campo político do presidente Lula. Então, esse assunto já está proscrito nessa conversa. Não há caminho em que essa conversa possa acontecer com esse assunto na mesa. Agora, no fim de semana, o USTR, o Jameson Greer, o embaixador aqui responsável pela representação comercial da Casa Branca, pela primeira vez, Mauro, ele falou sobre a questão do Brasil e das tarifas do Brasil. E ele foi muito claro no que ele disse, né? Ele disse que 10% dos 50% de tarifas que o Brasil enfrenta é os 10% que eles colocaram para todos com quem os americanos têm superávit, ou seja, todos os países para quem eles vendem mais do que compram. E que os outros 40% são o que ele chamou de uma tarifa geopolítica, que o presidente vê no Brasil, que ele chamou de lawfare, um mau uso dos instrumentos da democracia e que por isso ele tomou essa decisão. Por isso fica muito claro, né, qual é aí a disposição da Casa Branca em relação ao assunto, tanto o Alexandre de Moraes quanto o Bolsonaro, que são, na verdade, quase que os dois lados de uma mesma moeda, né? A discussão aí sobre a atuação do judiciário no Brasil em relação ao campo político bolsonarista. E aí, enfim, ele é questionado nessa entrevista na TV americana CBS e ele diz que esse é um uso frequente e chama de sanção ao Brasil. Em vez de falar em tarifa, ele abre, né, que se trata de fato de uma punição, o que deixa claro que uma negociação comercial ainda parece um pouco longe aí da perspectiva. Por isso, os atores com quem eu tenho conversado hoje de manhã, ao longo do fim de semana,
foram muito cautelosos aí em antever avanços. É preciso esperar para ver se realmente haverá uma disposição de conversa e de uma conversa no tom certo, né? Com os assuntos que têm que ser falados. A manifestação do presidente Lula no fim de semana indica que talvez ele esteja preparado aí para tratar especificamente da questão comercial. A ver se o lado americano também está na mesma página, né, Mauro? Pois é, mas aí eu fico na dúvida, Josias, o que o governo brasileiro, num quadro como esse, porque esse secretário não falou nada do que já não tivesse na carta que o Trump tinha mandado aqui para o Brasil e não falou nada do que está lá também no decreto com essas medidas tarifárias, existe essa sanção por conta da situação jurídica de Jair Bolsonaro. Num contexto como esse, o que resta de argumento para o Brasil, Josias? O Brasil tem que buscar a negociação, Mauro. O Trump está presidindo os Estados Unidos como um encrenqueiro autossuficiente, né? Ele mesmo produz as indignidades que o tornam um autocrata indigno de confiança. Ele mesmo simula indignação diante de qualquer reação mais digna das vítimas das suas chantagens. O Lula tem dificuldade de lidar com o personagem. Mas nesse final de semana, o Lula aproximou a sua retórica de um ponto ideal. Ele disse no encontro nacional do PT, aliás, o encontro era político, partidário, era um convite à radicalização. E o Lula levou a língua na coleira ali e disse que a briga com o Trump tem um limite. Ao esmiuçar ali o raciocínio, ele disse, não posso falar tudo o que eu acho que devo falar, eu tenho que falar o que é possível, aquilo que é necessário. E aí realçou que é preciso negociar, preciso manter o diálogo e estabeleceu as balizas, né? Esse diálogo precisa ter como pressuposto o respeito mútuo e a segunda baliza, a segunda estaca, é que o diálogo não pode incluir misturar questão comercial com assunto político, ou seja, é preciso tirar o Bolsonaro da mesa, é preciso tirar a impunidade do Bolsonaro da mesa. Essa chantagem o Lula disse, deixou bastante claro, reiterou que não vai aceitar. Agora, o Lula já errou muito em relação ao Trump. Com a responsabilidade de presidente da República, no ano passado, quando ainda estava rolando nos Estados Unidos a campanha eleitoral, ele disse que torcia para a Kamala Harris na eleição, na disputa, e declarou também que o Trump era o fascismo, era o nazismo, voltando com outra cara. Ele não precisava ter dito isso. Pode até pensar, mas como ele diz agora, eu não posso dizer tudo o que penso. Eu tenho que dizer, como presidente da República do Brasil, o que é necessário. E não convinha ao Lula dizer semelhante ou expressar semelhante raciocínio. Que ainda que pensasse tudo isso do Trump, e o Trump, de fato, dá margem a pensamentos os mais obscuros a respeito dos seus sinistros objetivos, um presidente da República precisava ter consciência de que o Trump poderia voltar à Casa Branca e que poderia estar agora diante da necessidade de negociar com ele. Agora, os raciocínios que o Lula expressou no ano passado, esses já estão, enfim, isso é leite derramado. Ele agora está diante de uma nova circunstância, uma circunstância em que o Trump está chantageando o Brasil, está sancionando o Brasil com o propósito declarado, está escrito, de obter a impunidade do Bolsonaro, e ele precisa lidar com esse personagem, porque isso está ameaçando empresas brasileiras, ameaçando empregos de brasileiros. Então, um presidente da República tem que ter a responsabilidade de tentar evitar isso. Ao incluir no rol de exceções quase 700 produtos do Brasil, o Trump mostrou que há uma margem para negociação. É o que está tentando fazer o vice-presidente Geraldo Alckmin, desde quando as tarifas eram de apenas 10%, agora estão em 50%, e é o que tentará fazer, segundo informou na sexta-feira também o ministro Fernando Haddad, que espera conversar nesta semana, segundo ele, uma conversa mais longa, que pode ser até o embrião de uma conversa presencial nos Estados Unidos, dependendo de como a coisa evoluir. O Haddad diz que conversará nesta semana com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que é
o responsável pela sanção, inclusive aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. A aplicação da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes está sob a alçada do secretário do Tesouro. Então, o Haddad conversará com ele nesta semana. É preciso negociar, negociar e negociar. E o Lula deu a entender, no encontro do PT no final de semana, que é esse o seu propósito. Agora, se vai conversar com o Trump, se não vai conversar, me parece que está longe essa conversa, até porque o diálogo entre dois presidentes pressupõe toda uma negociação prévia da diplomacia dos dois países e, nesse momento, os dois governos, o Brasil tem dificuldades até de abrir uma interlocução mais franca, mais leal com os Estados Unidos, não me parece que vá evoluir em curto prazo essa perspectiva de uma conversa direta do Lula com o Trump, até porque o Trump, traiçoeiro, já mostrou do que é capaz ao humilhar em encontros na Casa Branca o presidente da Ucrânia, o presidente da África do Sul. Então, alguém que se disponha a dialogar com ele na posição em que o Lula se encontra, com todo o pé atrás e com todo esse ânimo do Trump de chantagear o Brasil politicamente, não parece que essa conversa ocorrerá tão cedo, Mauro. Tem ainda um outro argumento aí que eu li, se não me engano, é uma matéria que está no New York Times, dizendo o seguinte: as tarifas já impostas pelo governo Trump já estão começando a render frutos nos cofres públicos dos Estados Unidos. E a gente lembra que os Estados Unidos têm uma dívida interna muito grande. O governo Trump é um governo que quer tirar impostos, que quer cortar impostos, ou seja, ele quer baixar a arrecadação dele internamente. Essas tarifas viriam justamente para suprir esse espaço aí fiscal no orçamento americano. E essa matéria, houve alguns especialistas dizendo o seguinte: daqui a pouco esse valor que está entrando nos cofres públicos americanos vai ser naturalizado, vai virar natural, vai virar uma coisa normal para os formuladores de políticas americanas que vão pensar ali no futuro orçamento do governo americano. E agora cedo tem uma matéria na Folha de São Paulo falando o seguinte, que o Donald Trump já está falando em distribuir dinheiro das tarifas para a classe média e para a classe média baixa nos Estados Unidos, dizendo que seria como se fosse uma espécie de um dividendo que seria distribuído entre a população por causa dessas tarifas. Quer dizer, ele fala assim, eu diria que para pessoas de renda média e baixa, poderíamos fazer um dividendo, disse ele a repórteres antes de embarcar em Nova Jersey. Quer dizer, Mariana, o Trump já tem até planos para esse dinheiro, né? Que aí não é o caso do dinheiro que vem só do Brasil, vem de outras nações também com que os Estados Unidos estão fechando acordos. Quer dizer, aparentemente é tarifa que veio para ficar. Pois é, Mauro, o Trump ele vai lidar com essas tarifas, né, como ele já mostrou, de uma maneira bastante errática, e enquanto ele as mantém, ele vai colhendo esses frutos aí. Basicamente, ele dobrou a arrecadação com tarifas, né? Da casa dos 70, quase 80 bilhões do período anterior. Agora, a arrecadação com tarifas está por volta de 152 bilhões de dólares. É bastante dinheiro, sem dúvida, mas está muito longe do déficit americano hoje, inclusive do déficit que o próprio Trump plantou com a One Big Beautiful Bill dele, que passou há pouco tempo, em que inclusive foi um dos motivos aí da briga que ele teve com seu primeiro amigo, o Elon Musk, né? Porque ele aumentava em 3 trilhões de dólares o déficit americano. Portanto, o dinheiro das tarifas não chega a fazer cócegas nesse montante de dívida. Mas certamente é um dinheiro que poder prometer, né, e tentar usar como ele bem entender. Agora, é sempre um cálculo aqui nos Estados Unidos, na Casa Branca, de quanta pressão é possível exercer fora, seja pressão política, seja pressão econômica, versus quanto de dor
e inflação eu quero promover para dentro do país, porque a gente precisa lembrar que a inflação aqui nos Estados Unidos, por exemplo, já está fora da meta, está em 2,6%, com viés de alta, a meta de 2%, né? E muito se diz que, basicamente, a causa disso já são as tarifas, porque embora as empresas americanas tenham feito um estoque muito maior do que o normal antes da posse do Trump, uma hora esse estoque acaba e ou as empresas muito bem vão ter que assumir, incorporar esse prejuízo ou vão repassar ao consumidor, que é o consumidor americano. Então, a perda vai ser para as empresas americanas ou para o consumidor final americano, não tem muita saída. E nesse sentido, Mauro, é que a gente percebe que a lista de isenções, a lista de exceções do Brasil, que é a maior lista de todos, tem 700 itens, ela deve funcionar como um torniquete, tanto para a pressão sobre o Brasil em relação à questão política, quanto como um instrumento de alívio sobre a percepção de inflação dos próprios americanos. E vamos lembrar que o café, que é um produto que os Estados Unidos importam, o maior vendedor de café para os americanos é justamente o Brasil, no café deve haver um impacto muito grande, especialmente na percepção de inflação. Porque a população americana consome café diariamente e não vai deixar de perceber um aumento nesse cafezinho. Então, é muito possível que o café entre na lista de exceções em algum momento, quando o peso do assunto estiver muito alto domesticamente. Por outro lado, manter o café na mesa é importante para forçar o Brasil a entrar na negociação de alguma maneira. Então, o que a gente está testemunhando agora é isso, é como esse balé de qual das duas dores pode ser tolerada por mais tempo, digamos assim. A expectativa é essa. Eu dizia na semana passada que a Embraer, por exemplo, deve sair da lista de exceções. Aeronaves, na verdade, né? Mas quando a gente fala em aeronaves, a gente está pensando justamente na Embraer. E isso por quê? Porque a Embraer tem algumas entregas grandes a fazer muito em breve. E as empresas americanas chiaram, disseram, não, a gente comprou isso sem tarifa, não dá para receber agora com tarifa. Mas tão logo a entrega aconteça, a perspectiva é que as aeronaves saiam da lista de exceção para causar uma dor no Brasil, porque a Embraer é uma empresa símbolo e politicamente muito sensível. Então, aqui nos Estados Unidos, as fontes aqui em Washington já me dizem que a Embraer é um alvo. Então, a gente vai ter que ver como é que isso se desenrola, mas a expectativa, Mauro, como disse o Josias, é que talvez as coisas aconteçam agora um pouco mais devagar, talvez naquele tempo um pouco mais tradicional da diplomacia que a gente desacostumou de ver nesse segundo mandato do governo Trump. Raquel. Só complementar um pouco a Mari e falar dessa política do Trump, não sei se dá para chamar de política, né? De pegar o dinheiro das tarifas, que é dado o tamanho da economia americana, é muito dinheiro, né? Bilhões e bilhões de dólares, e distribuir entre as pessoas mais pobres como uma espécie de dividendos da política de imposição de tarifas, é de um populismo atroz, assim. É algo é muito populista, porque é como se ele tentasse tirar de outros países e distribuir riqueza para a população americana. Isso vai tornar, eu estava lendo aqui até uma análise do New York Times, como toda política populista, ela é difícil de tirar. Você vai tornar isso popular entre as pessoas, popular entre os congressistas, o Congresso vai bater palma para esse tipo de política. Mas será que a população vai entender o quanto esse tipo de política é nociva para ela mesma? Porque os preços vão começar a subir. Isso pode ser lento, porque os Estados Unidos é uma grande potência, os outros países não conseguem rebater na mesma extensão, então também não conseguem impor tarifas à população, aos produtos americanos da mesma forma, mas é inexorável. Na medida em que você protege o mercado, você aumenta os preços internos daquele mercado, você diminui a capacidade de produção de tecnologia, você espanta cérebros daquele mercado, você vai provocando efeitos danosos para aquela economia, né? O Trump está apostando numa política de substituição de importações para uma economia americana que hoje vive basicamente de serviços.
Não é uma economia onde você vai ter onde você tem uma grande população rural para você atrair para cidades e poder dar uma grande massa de empregabilidade, como aconteceu na China nas últimas décadas, né? E provocou toda a revolução que hoje a gente vê na China. Não. Hoje o que você tem nos Estados Unidos já é uma massa de população que trabalha em serviços e uma massa que consome muito. Então, qualquer aumento de preços, essa população vai ser muito sensível, ela vai perder renda. Então, ele vai trabalhar com o populismo de ficar distribuindo dinheiro dessas tarifas. E as pessoas vão conseguir perceber, a hora que essa inflação começar a subir, e associar a política de tarifa dele? Essa é a equação que a gente vai ter que enxergar. Mas é de um populismo barato, mas barato mesmo, daqueles bem vagabundo. Tem um outro aspecto, Mauro, se me permite, rapidamente, que é levado em conta nos Estados Unidos, exceto pelo Trump, mas as pessoas que ainda conservam alguma capacidade de observação da cena alertam. Enquanto o Trump tarifa o mundo, as pessoas que mantêm o bom senso nos Estados Unidos recordam que os países estrangeiros detêm hoje boa parte da dívida dos Estados Unidos, 1/4 da dívida pública dos Estados Unidos está nas mãos de países estrangeiros, sobretudo a China. Isso correspondia, no final do ano passado, a 8,5 trilhões de dólares. Então, o Trump não pode tarifar indistintamente o mundo sem levar em conta esse aspecto. E também internamente se analisa que esse vai e vem de tarifas, essa política baseada no uso da tarifa como ferramenta comercial, é uma política ruim. Impõe ali um viés ao mercado interno na produção de bens que estão sujeitos a alta tributação, tributação indireta via apreciação da taxa de câmbio real e direta via preços mais altos dos insumos, que vai bater no bolso do contribuinte, preços mais altos das exportações, ou das importações. Então, essa política, no longo prazo, ela é insustentável. Algo que não preocupa muito o Trump, porque ele não pode disputar um segundo mandato. Daí esse viés populista que está embutido na intenção de utilizar o dinheiro arrecadado com as tarifas para distribuir hipotéticos dividendos aos americanos. Mas é uma política precária, que no longo prazo tem dificuldade de se sustentar, Mauro. Pois é, eu queria até saber de você, Mariana, o quanto que essa questão das tarifas está no debate público americano, porque aqui no Brasil nos fala de outra coisa, mas para os Estados Unidos, para o público americano, para o cidadão americano, isso já está tomando o debate? E em segundo lugar, eu já te emendo uma outra questão também. A hora que isso começar a bater na inflação, será que Donald Trump vai demitir também o pessoal responsável pelas estatísticas de inflação? Porque ele demitiu a chefe da estatística do mercado trabalhista, né, do mercado de trabalho, que corrigiu números, corrigiu estatísticas do mercado de trabalho para mostrar que o mercado de trabalho americano está entrando numa espiral de enfraquecimento. Quando ela soltou esses dados, ele demitiu, ela se chama Erica McIntyre. Será que quando o tarifaço bater na inflação, ele demite o chefe da estatística da inflação também, Mariana? Pois é, Mauro. Um claro exemplo de não gostou da mensagem, atire no mensageiro, né? Só que é surpreendente ver isso partindo dos Estados Unidos. A gente está acostumado a ver esse tipo de coisa aí na América Latina, né? Na Venezuela, vimos na Argentina, inclusive um surpreso New York Times fez essa comparação esse fim de semana entre essa atitude do Trump, que demitiu a chefe das estatísticas de trabalho aqui nos Estados Unidos. Ele demitiu a Erica e depois, quer dizer, dizendo que ela estava tentando fazê-lo
sair mal na foto, né? Foi isso que ele argumentou, que esperava-se que o número dos empregos fosse em torno de 110 mil novos postos de trabalho, e a estatística mostrou que foram 73 mil, o que, aliás, não surpreende quase ninguém, porque economistas de todos os vieses políticos aqui nos Estados Unidos têm alertado que a economia americana é forte, mas não é, enfim, ela é resiliente, mas tem seus limites, né? Diante de um tarifaço global, porque, veja, o caso do Brasil chama muito a atenção, é a maior tarifa de todas, mas o Trump está mobilizando uma guerra com mais de 100 países, uma guerra tarifária sem precedentes aí nos últimos anos. E o contrário, aliás, do que o seu partido, né, os republicanos, sempre argumentaram. O Trump é um republicano como Ronald Reagan, que fez a grande abertura, né, do mercado, a questão toda da globalização. Quer dizer, o Trump está dando um cavalo de pau nessas ideias, né? E aqui há uma enorme preocupação, porque, embora a economia se mostre resiliente de fato, continua crescendo, a expectativa é de saber quando que isso vai chegar, quando que o baque deve chegar, né? E aí há explicações, o que eu mencionava sobre, enfim, as empresas terem aumentado o seu estoque antes da posse do Trump, ainda no primeiro trimestre desse ano, ou o modo como as empresas se prepararam aí para absorver num primeiro momento essas tarifas, na expectativa de que o Trump possa voltar atrás e, portanto, que elas não percam o mercado, não percam seus fornecedores, enfim. Mas conforme essa política vai se estendendo e o tarifaço da semana passada, na verdade, veio mais alto do que se esperava, inclusive, né? Com taxas aí de 25% em cima da Índia, 35% em cima do Canadá, quer dizer, acima do que se esperava em parceiros muito importantes para os americanos, né? Então, muito pouca gente acha que os efeitos não vão ser sentidos na economia em breve, e a resposta do Trump está sendo, olha, se o número é ruim, demita-se quem calculou, né? Vamos refazer a rota aqui a partir do número que eu gosto. O que não chega a ser uma novidade para quem recebe os e-mails da Casa Branca, sempre dizendo que os números estão ótimos, excelentes, quando, na verdade, os reports vão no outro sentido, né? Agora, no discurso, o político pode fazer o que ele quiser, especialmente um político populista como é o Trump, né? Agora, na hora de calcular as estatísticas, a manipulação dos dados, aí já é chega a ser um novo patamar, né, de situação. E, mais uma vez, isso vai diminuindo a credibilidade dos papéis públicos dos americanos, inclusive, que dependem de vender os seus papéis, como bem dizia o Josias, para financiar a sua dívida pública, né? Então, assim, há que se ver as próximas cenas, né, as cenas dos próximos capítulos, mas o que o Trump está apontando não é nada bom. Diante de um número ruim, de um sinal ruim da economia, em vez de corrigir o rumo, ele demite quem calculou, né?